Só um segundo. Já estamos entrando no ar. Estamos entrando no ar. Opa. Olá, amigos. Estou fazendo uma transmissão aqui ao vivo pelo meu canal no YouTube, meu canal no Twitter, até que eu tenha essa possibilidade, enquanto não for censurado. Vamos aqui falando, né? Eu estou aqui comigo hoje com o advogado Emerson Grigoletti. Boa tarde, Emerson, tudo bem? Boa tarde, Leandro, tudo bem? Satisfação aí poder falar com você. Satisfação é minha. Você representa o Bernardo Kister, né? Que eu já estou chamando perseguido político, né? Pessoas que estão sendo perseguidas pela sua opinião. Mas o objetivo aqui é a gente entender o que está acontecendo em relação, especialmente, ao acesso dos advogados a esse inquérito, né? Inquérito muito questionável aí do STF. O que está acontecendo? Por favor, explique aí para o pessoal. Leandro, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Leandro, a situação é muito grave pelo seguinte, tá? Eu não imaginei, tá, em 15 anos de advocacia, nem se eu tivesse 60 anos de advocacia, eu imaginei que a gente ia passar por uma situação absurda como que a gente está acontecendo, como que está acontecendo nesse exato momento, né? Acho que o pessoal deve ter acompanhado aí no Twitter, né? E nas redes sociais, na imprensa de forma geral, já há algum tempo tem sido muito falado sobre esse inquérito absurdo das fake news, etc. Na semana passada, houve a busca e apreensão, né, na casa de algumas pessoas, e uma delas era um cliente meu, que é o Bernardo, né? Nós estamos tentando, desde o dia 27, aí, ter acesso, tá, a esse inquérito, que em primeiro lugar, né, é uma prerrogativa do advogado, prevista no Estatuto da Advocacia, né? E essa prerrogativa não é um direito, um direito especialista, decorrente da ampla defesa, né, do direito à ampla defesa, ao contraditório de qualquer pessoa que seja investigada, acusada, réu, etc. E nós temos, até nesse momento, nós ainda não tivemos acesso a esse inquérito, né? Aí explicando um pouco o que aconteceu de forma detalhada, né? Lembrando que o próprio advogado, pelo menos anunciou há pouco, o próprio advogado do Alan dos Santos, que também foi um alvo de busca e apreensão, disse que faz mais de mês que ele está tentando esse acesso e não consegue, né? Então não é só Deus, né? Tem mais advogados. E saiu na própria imprensa, em matérias diferentes, de diferentes veículos, a informação de que nem mesmo outros ministros do STF tiveram acesso, tampouco a PGR, parece que a PGR teve acesso a alguns trechos, e segundo matéria do UOL, nem mesmo os delegados que fazem a investigação têm acesso ao inteiro teor do processo, têm acesso só àquela parte que lhe toca, né? Só para você saber também, acho que é importante que você saiba, teve um amigo meu que faz parte de um dos movimentos de ativismo político, né, que eu integro, que ele foi chamado, no âmbito desse inquérito, a dar um depoimento lá em São Paulo, foi junto com o advogado, e aí ele perguntou se ele estava na condição de testemunha, ou de investigado, ou de citado, e o delegado disse para ele nessas palavras: eu não sei porque eu não tive acesso, eu só recebi essas perguntas aqui para fazer para você, né? Então não é um caso isolado, não é só agora, faz muito tempo que quase ninguém tem acesso a esse inquérito. A pergunta é: isso é legal? Isso é correto? Isso é praxe? Não, de forma alguma, Leandro. E justamente isso, eu gostaria de chamar a atenção e até conclamar a todos os advogados do país para que vocês vejam a situação crítica, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que passou da hora dos advogados começarem a se manifestar, né? Todo advogado sabe que o acesso ao processo é uma prerrogativa do advogado, tá? Não é que nós somos especiais em relação a nada, mas isso decorre justamente do direito fundamental à ampla defesa ao contraditório de qualquer pessoa, tá? Que seja alvo de investigação, qualquer tipo de procedimento judicial ou pré-judicial, tá? Então é uma coisa muito grave. Não só não é praxe, né? Como está previsto em lei, inclusive existe uma súmula, que é a súmula 14, a súmula vinculante do STF, onde o próprio STF reconhece o direito de acesso aos autos, né? Nós temos aí jurisprudência pacificada em praticamente em todos os tribunais em relação a isso, direito de acesso dos advogados,
justamente para que a gente consiga viabilizar as defesas de forma correta, né? É inadmissível que seja feita uma busca e apreensão na casa de alguém e não se saiba nem o porquê, efetivamente, né? Então, uma situação muito... Naquele despacho lá do ministro Alexandre de Moraes, existem algumas alegações, algumas justificativas. Porém, né, eu convido todos a lerem o despacho. As justificativas são, no mínimo, questionáveis, né? Porque coloca como crime de segurança nacional você simplesmente postar que o STF é uma vergonha, ou você pedir o impeachment de um ministro. E não só isso, ali é alegado a possível associação criminosa, e a prova que é dada é que as pessoas que ali estão sendo investigadas se seguem mutuamente no Twitter, né? Então, eu duvido que qualquer pessoa minimamente razoável vai acreditar que isso é motivo para você mandar a Polícia Federal invadir a casa de alguém, né? A gente já viu em casos onde há evidências gigantescas de crimes seríssimos e isso não acontece. Então a gravidade é muito maior, porque a percepção que nós temos, né? Inclusive o meu nome é citado ali, mas não diz por quê, como, onde, né? O que teria acontecido. Eu não, apesar de não ter sido alvo de nenhuma medida ainda, né? Vai saber, já tinha sido citado na própria CPI. Fica com toda uma cara aí de perseguição política, né? Tipo, você deu uma opinião, você fez uma cobrança para um ente que faz parte aí de um poder público, e aí esse mesmo ente resolve iniciar uma investigação, né, sem a presença do Ministério Público, e simplesmente colocar o nome de pessoas num inquérito que ninguém sabe o que trata exatamente, que ninguém viu, que os advogados não viram. Onde é que está a consistência aí desse procedimento? Exatamente, né? E justamente para que a gente possa apurar tudo isso, Leandro, a gente precisa ter acesso aos autos, né? Eu não consigo nem promover uma defesa se a gente não tem acesso aos autos, né? Isso é de uma gravidade extrema. Porque as pessoas já foram convocadas para dar depoimento, não foram? Então, e pior do que isso, né? Houve uma busca e apreensão, ou seja, bens das pessoas foram apreendidos por conta disso, né? Do meu cliente em especial, eram bens, eram coisas relacionadas ao trabalho dele, né? O trabalho que ele exerce nas redes sociais, a exploração dessa atividade, normalmente. Então, até isso foi tomado. Jornalista, né? Detalhe, tem mais essa ainda, né? Inclusive editor-chefe, se não me engano, do jornal, né? Do Brasil Sem Medo. Do Brasil Sem Medo. Então, assim, é uma situação muito grave. E aí, só para contar um pouco, Leandro, que eu acho que é um ponto bom de a gente enfatizar, é o seguinte, e que eu peço aí encarecidamente que os advogados acordem porque está acontecendo para o país, tá? Enfim, a apreensão aconteceu no dia 27, desde então a gente tem tentado acesso ao inquérito e infelizmente a gente não tem conseguido. Precisamente no dia 29, nós contratamos um advogado correspondente para que ele pudesse comparecer lá e tentar obter acesso aos autos. Bom, literalmente bateram a porta na nossa cara. Disseram que não poderia, não teria, em primeiro lugar, né, como ter acesso aos autos, porque o ministro Alexandre de Moraes, no caso, é responsável pelo inquérito, ele estaria em home office por conta dessa situação da Covid, né? A gente já sabe, por força da resolução 33134 do CNJ, mesmo assim nós insistimos, e aí foi nos orientado do seguinte, olha, como ele não está aqui, ele está trabalhando em home office, tenta entrar em contato no gabinete. Eu liguei 2 vezes no gabinete, tentei mais algumas vezes entrar em contato para ver se eu consegui obter alguma informação, não fui atendido, né? Simplesmente não atenderam a ligação. Diante dessa situação, eu mandei um e-mail, tá? Tem como comprovar isso, nós mandamos um e-mail ratificando, né? Fizemos um protocolo lá no STF e ratifiquei a urgência no pedido de vistas. Passou-se sexta, passou-se sábado, passou-se domingo e nada, absolutamente nenhuma informação a respeito das vistas. Ontem, né, curiosamente, fui surpreendido, estava aqui com a família em casa, de repente me veio uma ligação, né, do cliente falando, olha, mas o ministro Alexandre está falando que foi liberado o acesso. Eu até me assustei, eu falei, mas como foi liberado? Não foi liberado, né? Eu verifiquei todas as minhas intimações, lembrando que a comunicação dos tribunais com os advogados é através de intimações, elas podem ser feitas de forma pessoal, elas podem ser feitas através de e-mail, né? Por conta da situação Covid, uma situação meio excepcional, mas como a gente já tinha esse contato, inclusive havia mandado e-mail, poderia ter sido feita essa intimação por lá, e também pelo Diário de Justiça Eletrônico. Porém, né, nada, absolutamente nada, nenhuma intimação, nem notificação sobre o resultado dessa informação foi obtida.
E então, à noite... Disso, né, outros deputados, colegas seus, praticamente todos, também disseram que não receberam nada. Outros advogados, né, que a gente conhecia também, né, que estavam atuando no caso, eu entrei em contato fora, mas alguém recebeu? Porque eu não recebi nada. Não, a gente confirmou com os que a gente conhecia, né, que ninguém havia recebido absolutamente nada. Ninguém foi intimado de nada, ou seja, a gente não teve acesso. E aí, olha que coisa engraçada, né, o Herschel. O ministro vai no Twitter, né, faz uma alegação dessa, né, colocando nós advogados aqui como mentirosos, né, e se diz apto a julgar um inquérito que está julgando, que está investigando fake news, né? Ou seja, prolata mentiras contra advogados, né? Violando a nossa prerrogativa. A gente não teve direito de acesso aos autos. Eu fiquei espantadíssimo com essa situação, ofendido, inclusive, não só eu, como outros colegas também. Alguns, inclusive, se manifestaram lá no Twitter também. Imediatamente eu expliquei a situação que havia acontecido, tudo tem prova de tudo detalhadamente, né? E hoje nós reiteramos, inclusive, contratamos um outro correspondente para tentar despachar, que inclusive é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem, um grande colega, foi lá tentar despachar. Novamente, tá, durante esse período que ele ficou lá à tarde, tentando despachar para obter acesso aos autos, novamente fomos surpreendidos, né, com uma nota no site do STF dizendo que foi deferido vistas. Então, o advogado foi, inclusive, com a nota em mãos e tentou, falou, olha, eu quero acesso ao processo, tal, disse que já teve isso. Bom, chegando lá, né, o colega foi informado que, infelizmente, não poderia, teria que aguardar o ministro e que nós já havíamos sido intimados. Ele entrou em contato e eu falei, doutor, eu não recebi absolutamente nenhuma intimação. E outra, obviamente, né, se eu recebi a intimação, eu quero acesso ao processo, né, ele subestabeleci poderes para ele poder fazer isso. E aí disse que não poderia, que teria que aguardar o ministro, né? Tentamos de todo jeito despachar com ele, não foi permitido o acesso, tá? Que é outra prerrogativa profissional que nós temos. A gente não precisaria nem pedir licença, a gente poderia ter esse acesso diretamente, justamente por conta das nossas prerrogativas. Enfim, nos foi negado o acesso novamente, tá, ao ministro. Nós não recebemos a intimação dizendo se a gente vai ter vistas ou não. Enquanto isso, né, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes publicando em rede social, em notas do STF, utilizando o site, inclusive, falando que os advogados tiveram acesso. E é mentira, não teve, tá? O advogado está lá até agora, tá? Eu não sei se ele ligou agora há pouco, mas até às 4 horas agora, que a gente começou a live, ele não havia ligado ainda. Nós tentamos esse acesso, ele ficou plantado lá a tarde inteira, brigando, inclusive, né? E disse o seguinte, olha, então o que eu devo fazer? Né, eu preciso ter acesso aos autos, pedindo orientação, e aí o pessoal que atendeu disse o seguinte, olha, não tem como, os advogados já foram intimados e tem que aguardar, né? Então me passe uma certidão, né? Porque o pessoal é obrigado a passar a certidão de publicação, de que a pessoa foi intimada, né? O pessoal falou também que não podia passar a certidão, né? Olha que absurdo isso, ou seja, se é verdade isso, onde está a certidão, né? Ou seja, de fato a gente não foi intimado, isso só vem a comprovar mais ainda. Segundo, então ela disse que não poderia fazer essa certidão por ordem do ministro. Aí o colega pediu, falou, olha, então passe então por escrito a ordem do ministro, porque eu preciso dar uma explicação para o cliente, né? Mesmo assim, ela disse, eu também não posso fazer isso. Ou seja, a gente foi taxado de mentiroso no inquérito que investiga fake news, pasmem, a contradição numa situação dessa, né? Nós tivemos nossas prerrogativas violadas, não temos acesso até agora ao processo, né, não obstante todas as tentativas, não só eu, né, como todo mundo que tentou acesso. A imprensa divulgou, inclusive, esse final de semana, que não só os advogados, como a PGR não teve acesso ao processo, como você bem mencionou agora há pouco. A própria Ordem impetrou um mandado de segurança, um habeas corpus, para tentar ter acesso aos autos, ou seja, está todo mundo mentindo. Eu estou mentindo, a PGR está mentindo, os outros 28 advogados estão mentindo, enfim, está todo mundo mentindo, só o ministro que está correto. E até agora a gente não teve acesso aos autos. Que a própria OAB, né, na figura do seu presidente, não é assim simpática às pessoas que estão ali. Já deu declarações públicas, né, contrárias a muitas pessoas ali, criticando muitas pessoas ali. E mesmo assim, o próprio presidente da OAB assinou, né, tem a assinatura dele junto de outros advogados, pedindo habeas corpus. Então, se de fato os advogados estão tendo acesso, por que o próprio presidente da OAB assinaria um habeas corpus pedindo acesso, né? Exatamente, né? Nós não temos acesso. Então, assim, para que os advogados vejam a gravidade para onde nós estamos encaminhando.
O pessoal tá levando na brincadeira, Leandro, esse negócio, imagina, isso aí não é nada, democracia, democracia, e a gente tá vendo isso aí na prática, tá? Nós já estamos sentindo na pele, e por isso eu vou pedir até um apoio, um auxílio para todos os advogados. Pessoal, eu conclamo todos os advogados e advogadas do país para que abram o olho no que está acontecendo no país. Essa situação é muito grave, né? Nós estamos falando de direitos que são sedimentados e consolidados já há anos, mundialmente. É inadmissível que não se permitam que advogados tenham acesso, e mais ainda, muitas vezes fazendo aí mentiras a nosso respeito, dizendo que foi deferido quando não foi. Eu não posso dizer por todos, mas eu não fui. Né? E até onde eu conversei com os poucos que eu conheço, também ninguém conseguiu acesso até esse momento. Né? E tanto isso é verdade que se reforça, inclusive, pelas medidas que já foram tomadas. Né? Então, assim, é um arcabouço de legalidades aí, de inconstitucionalidades que não tem fim. Né? E nos preocupa muito. Né? Eu, como advogado, fico extremamente preocupado, porque a gente não consegue nem conseguir defender um cliente. Qual que é o próximo passo? Né? Tá para ser designado um interrogatório do cliente. Não se sabe o porquê, não tem acesso aos autos. Que dirá, de repente, eventualmente, uma prisão ilegal? Não duvidaria, porque praticamente todos os direitos dele foram estraçalhados, né? Não tem direito ao devido processo legal, não tem acesso a esse processo legal, é violado a ampla defesa, violado o contraditório, violado o acesso dos advogados. Assim, onde que a gente vai parar com isso? E tem outra questão, né, Emerson? Quando um ministro do Supremo faz um documento acusando pessoas de crimes sérios, até de associação criminosa, isso já gera um dano imediato na vida de todas essas pessoas. Porque isso foi para a imprensa, isso foi amplamente divulgado. Então essas pessoas já estão sofrendo o que o Romeu Thomas Jr. chama de assassinato de reputação. Porque você é tratado como um criminoso. Né? Exatamente. E você segue sendo tratado como um criminoso sem nem saber do que você está sendo acusado. Sem nem ter acesso a qualquer evidência de que você seja um criminoso. Ou pior, né? As evidências que surgiram até agora são extremamente frágeis e sugerem crime de opinião. Ou seja, se você fez uma crítica ao STF, o próprio STF, de forma inconstitucional, abre um processo investigatório sem a presença do Ministério Público. A própria Procuradora-Geral da República pede o arquivamento desse processo. Esse processo não é arquivado. Você continua tendo buscas e apreensões e outras atividades policiais sem nenhuma coordenação do Ministério Público. E aí vem um pedido de busca e apreensão e um despacho que transforma essas pessoas em criminosas e ninguém tem acesso ao que está acontecendo e por quê. Mesmo, né, vi que algumas pessoas postaram lá os mandados, e nos mandados tem assim, fica aqui autorizada, né, a busca e apreensão pelos motivos expostos. E aí não tem motivo exposto nenhum. Exatamente. Leandro, e para você ver a gravidade, né? A gente, inclusive, está indicando isso aqui numas reclamações que nós estamos fazendo aqui, né? Numas medidas judiciais. Essa matéria mesmo do Fantástico foi uma coisa absurda aquilo, né? Fazendo já até uma repulsa em relação ao que foi publicado, né? Nós publicamos, havíamos, inclusive, disponibilizado uma nota que não foi divulgada, estranhamente não foi divulgada, né? E as pessoas ali, inclusive meu cliente, taxadas como criminosos. Né? Isso aí é algo inadmissível. Né? E eu nem vou estender dizendo, ele está fazendo fake news. Não, não é não. Qualquer pessoa que consiga, que acesse lá e verifique de novo a reportagem, vai ver o que, por exemplo, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse. Né? Ela disse o seguinte, que tudo é resultante de uma prática nociva, criminosa. Criminosa, deputada? Eu gostaria que a senhora indicasse em que dispositivo do Código Penal fake news é crime, tá? E uma coisa é importante a gente destacar também, Leandro, toda essa história, essa parafernália que estão fazendo em relação a fake news, né? A fake news não é interessante para ninguém, né? Notícias falsas não é interessante para ninguém, prejudica a sociedade, de fato, né? Pode ter problemas aí e não é interessante para ninguém. Agora, opiniões divergentes não são fake news, né? E isso parece que tem sido colocado de uma forma como, inclusive, chegando-se ao ponto agora de uma deputada dizer que isso é criminoso. Inclusive, ou seja, novamente, né? Induzindo a população a erro. Agora, quem está fazendo fake news? Uma matéria dessa é fake news. Né? E agora, a gente chegou num ponto que os advogados são fake agora também. Então, é inadmissível um negócio desse. Mas, Emerson, se você pegar o próprio despacho,
falar de fake news. E aí dá exemplos do que seriam fake news. Né? Nenhum dos exemplos colocados é uma notícia. Todos os exemplos colocados se referem a opiniões. Algumas duras, críticas duras, de fato, mas a liberdade de opinião não serve para você simplesmente fazer um elogio ou fazer um agrado. A liberdade de expressão serve para você ser duro nas suas críticas, você ter a capacidade de cobrar tanto os seus representantes, deputados, senadores, quanto juízes, servidores públicos. Eles estão lá para nos servir. Né? Nós não devemos servir a eles. Eles que estão nos servindo como servidores públicos. Então, quando você trata de fake news uma crítica, por exemplo, como é que você pode dizer que chamar o STF de uma vergonha é fake news? Você pode dizer que é uma opinião, mas não é que é fake news, porque não tem como opinião ser fake, é uma opinião. Como é que você pode dizer que pedido de impeachment de Gilmar Mendes é uma fake news? É uma opinião, é um ato político. Como é que você pode dizer que uma crítica em relação à atuação do Supremo é uma fake news? É uma crítica, né? É uma opinião. Então, é óbvio, na minha opinião, que o que está acontecendo é a tentativa de criminalizar opiniões políticas. E isso, senhores, é exatamente a definição de uma ditadura. Quando você não pode criticar o poder, e o mais engraçado é o seguinte, está rolando um vídeo aí na internet onde o próprio ministro Alexandre de Moraes fala isso com todas as letras. Ele fala o seguinte, quem entrou para a vida pública deve estar pronto para receber críticas, né? E não pode calar as pessoas. Ele disse isso, as palavras dele. Na inquirição dele, quando ele foi aprovado como ministro lá no Senado, ele também deu um discurso sobre liberdade, né? Que o objetivo da Suprema Corte é garantir as liberdades individuais. Então, nós temos a nossa liberdade de expressão sendo tolhida, né? Nós não podemos criticar o Supremo, e quando ela é tolhida através de um processo completamente anômalo, completamente fora dos padrões, né, para dizer o mínimo, nem mesmo os advogados têm a liberdade de atuação para saber do que seus clientes estão sendo acusados. E lembrando outra coisa também, né, Leandro? Não só a legislação brasileira está sendo simplesmente destruída, né? A gente pode citar aí esses dispositivos de ordem constitucional aí que nós dissemos, e também o Estatuto da Advocacia, no que diz respeito às prerrogativas profissionais de acesso, né, ao processo, para que seja viabilizado a ampla defesa, o contraditório, a verificação do preenchimento do devido processo legal, como também o Pacto de São José da Costa Rica, aí que nós podemos citar. Lembrando que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Existe, inclusive, uma denúncia na Corte Interamericana, que já existia, que foi, você, inclusive, faz parte, tive o prazer de representar, né, nessa denúncia. O Bernardo, e assim como várias outras pessoas, já haviam feito essa denúncia, né, foi divulgado por uma ou outra mídia aí, e ali a gente já estava tratando de situações gravíssimas, inclusive não só da questão da ilegalidade desse inquérito, né, apontando aí os vícios aí que já havia procedimentais de forma naquela época, como também trazendo outras questões importantes, né. E curioso, porque inclusive os pareceres, né, e recomendações da Corte Interamericana são no sentido de descriminalização, tá, até dos crimes que a gente chama crimes contra a honra, principalmente os de origem política. Tá? Então, crimes como injúria, calúnia e difamação dentro do âmbito da política, a recomendação, conforme os pareceres da própria Corte Interamericana, tá? Se não me engano, acho que o artigo 19 também, artigo 19 também tem isso, né? Recomendando que os Estados-membros abolam isso do Estatuto do Ordenamento Jurídico deles. Aqui no Brasil, a gente está fazendo exatamente o contrário. A gente não só quer ampliar a punição dos crimes contra a honra, né, como a gente quer criminalizar as fake news, né? E dentro de critérios extremamente subjetivos, ao ponto de a gente chegar a ter um inquérito, eu repito, chegar a ter um inquérito para tratar de fake news, onde advogados são tratados como qualquer um, né, como lixo, dentro da defesa das prerrogativas. Ou seja, eu me pergunto se a gente tem lei no país, né? Basicamente, para resumir para as pessoas que estão em casa, o que aconteceu foi o seguinte: digamos que você não concorde com a postura de um juiz, né? Qualquer lugar no Brasil aconteça isso. Digamos que você não concorde com alguma decisão, ou com alguma postura, ou com alguma coisa que foi falada, e aí você vai lá e critica, usando
o direito constitucional, né, artigo 5º da Constituição, livre expressão. E basicamente esse juiz resolve, por ofício, abrir um inquérito para investigar você. E já manda, né, pedidos de busca e apreensão, de quebra de sigilo para a polícia. Ele faz o pedido, ele mesmo assina, que autoriza, né, e a polícia vai lá e cumpre. Então, isso se chama perseguição. Né? Isso se chama perseguição. Porque, me corrija se eu estiver errado, Emerson, pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a Constituição de 88, nós temos um modelo, né, de investigação onde uma denúncia precisa ser feita para o Ministério Público. O Ministério Público precisa pedir ao juiz, né, autorização para iniciar um procedimento. E cada procedimento feito pelo Ministério Público tem que ser autorizado pelo juiz. E aí o Ministério Público vai decidir se tem prova suficiente para denunciar uma pessoa em relação a um crime. O juiz vai aceitar ou não essa denúncia, dependendo do que for colocado ali. E a partir disso, nós vamos ter um julgamento. Não é isso? Exatamente. E justamente por isso que nós precisamos ter acesso ao processo, Leandro, para a gente verificar se estão preenchidas as condições, os requisitos de legalidade, os requisitos da lei, se está sendo atendido o devido processo legal, se os procedimentos estão corretos, se todos os requisitos para o deferimento dessa busca e apreensão foram preenchidos, né? Enfim, uma série de outras situações, né? Isso simplesmente é o mínimo, né? Eu até entendo o seguinte, tá? Grosso modo, até porque a gente não teve acesso, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque eu não tenho conhecimento dos autos que a gente está tentando ainda tratar sobre eles, verificar o que aconteceu. Mas eu entendo até, de grosso modo, de uma forma empírica, o seguinte, se o ministro aí, ou qualquer outro ministro se sentiu ofendido, ele deveria, nos termos da legislação penal, eles são as autoridades máximas da lei, da justiça, eles representam a mais alta corte do Poder Judiciário. Eles sabem muito bem que eles, pessoalmente, eles deveriam ajuizar uma queixa-crime para apurar os crimes de denúncia, calúnia e difamação aí, né, que eles tiverem, e se fosse referente em relação à corte, se fosse em relação à corte, esses eventuais delitos, eles deveriam encaminhar para a PGR fazer essa análise. Em hipótese alguma, o STF poderia fazer isso, né? Isso é uma análise prima facie, bem empírica, sem entrar no mérito da questão. É uma coisa óbvia, né? E eu não sei como alguém consegue defender isso ainda, né? Mas para que a gente tenha certeza, é indispensável que nós tenhamos acesso aos autos. E é essa a nossa batalha, né? Eu espero que a gente consiga ter esse acesso, porque é simplesmente inconcebível, né? Rogo, inclusive, para a própria Ordem dos Advogados do Brasil e os demais advogados que lutem pelo direito às prerrogativas profissionais, porque isso é muito grave, né? Hoje está acontecendo com a gente, amanhã acontece com outro, daqui a pouco ninguém mais fala nada, né? Ninguém tem acesso aos autos, a gente não consegue fazer defesa, né? Isso é tudo, menos democracia, né? Então, acho que chegou a hora de a gente colocar os pingos nos is de verdade, tratar a verdade como verdade, a mentira como mentira. Quem tiver que ser punido, sim, porém, tudo dentro da legalidade. O mínimo que se espera do Supremo é que seja concedido esse acesso, a gente consiga ter acesso para promover a defesa dos clientes, né? E ponto final. Eu acho que é o mínimo que a gente pretende aí, né? E basicamente é isso. Bom, Emerson, obrigado aí pela tua participação, pelo teu relato. E aqui o canal está aberto para todas as suas manifestações enquanto, né, nós não formos censurados, porque nós não podemos esquecer que essa foi uma outra decisão. Além de busca e apreensão, de indicação de possíveis crimes seríssimos, com penas grandes, até mesmo de segurança nacional, nós tivemos o ministro decidindo pela censura dessas pessoas. Está ali na decisão, no despacho dele. Ele quer, né, decidiu que essas pessoas não devem ter acesso às redes sociais, ou seja, além de não dar acesso aos advogados para que eles possam saber o que está acontecendo e fazer uma defesa, essas pessoas não teriam mais nem o direito de expressar indignação ou colocar a sua visão nas redes sociais, expor a sua voz nas redes sociais. Ou seja, não é só você retirar os direitos de defesa num processo totalmente anômalo, mas é calar você. Você não pode mais falar. Ou seja, você está sendo duplamente censurado. Você está sendo censurado nos seus direitos de defesa e você está sendo censurado no seu direito de expressão, né? Então, eu não consigo pensar em algo mais totalitário, em algo mais ditatorial do que isso. Num Estado de Direito, isso é 100% inaceitável.
Nós vamos ver isso em países como a Venezuela hoje, como Cuba, como Coreia do Norte, né? Talvez nem a China chegue a tal ponto, apesar de ser uma ditadura, a cercear dessa forma o direito de defesa das pessoas e censurar dessa forma as pessoas. Então, é realmente não só preocupante, mas é revoltante, e nós temos que exprimir isso que está acontecendo, fazer aí a denúncia disso que está acontecendo para o máximo possível de pessoas. Então, se você está aí nos ouvindo, se você está, né, nos acompanhando de alguma forma, por favor, né, espalhe essa informação para o máximo possível de pessoas, porque hoje são algumas pessoas que estão sofrendo essa perseguição. Amanhã, se nada for feito, será você, porque nós sabemos que a partir do momento que uma vez as prerrogativas são rasgadas, isso se torna uma regra. Se uma vez nós permitirmos que esse tipo de procedimento aconteça, ele vai acontecer mais vezes. Se uma vez um advogado não tem direito aos autos, vai acontecer mais vezes, né? Porque a gente sabe que um poder estatal, especialmente um poder tirânico, ele só se expande, ele nunca diminui, né? Então a única forma de nós lutarmos contra isso é o máximo de pessoas tem que ficar sabendo o que está acontecendo e tem que colocar o seu protesto enquanto houver liberdade de expressão nesse país, para que nós não, de fato, caiamos aí para uma ditadura completa, porque uma certa ditadura a gente já está vendo o que está acontecendo, né? Nós temos um advogado aqui dando relato, mostrando que não está tendo acesso aos autos para fazer a defesa do seu cliente, né? Mesmo com medidas gravíssimas, como busca e apreensão na sua própria casa e a necessidade de dar um testemunho na Polícia Federal, né? E ainda a decisão de censurá-lo nas redes, tirando a sua voz. Muito obrigado, Emerson, e o espaço está aberto aqui para ti. Só pedir que estamos à disposição. E muito obrigado à casa que está nos acompanhando. Eu que agradeço aí, parabenizo por esse espaço, tá? E pedindo, reiterando esse pedido do Ruschel, né? Para que isso compartilhe principalmente a todos os advogados, que abram os olhos, porque a coisa está complicada, tá? A gente precisa lutar pelos nossos direitos, pelas nossas prerrogativas, e a Constituição tem que ser cumprida na íntegra, não só o que convém. Agradeço o espaço, a gente vai mantendo vocês atualizados aí, se tiver alguma novidade eu informo de imediato, tá? Muito obrigado aí pelo apoio. Obrigado, Emerson, e continue aí na luta, porque você precisa conseguir esses autos aí para fazer essa defesa. Pode deixar, a gente vai providenciar. Obrigado, Rancho. Um abraço a todos.